Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, começamos a conversar um pouco sobre a fisiologia reprodutiva do macho, certo? A ideia é a gente entender um pouco dessa fisiologia e depois nós já conversamos sobre a fisiologia reprodutiva da fêmea, né? Sobre aqueles fatores que interferem no ciclo estral. Vamos conversar um pouco sobre a fisiologia reprodutiva do macho e depois a gente passa para as biotecnologias aplicadas à reprodução, ou seja, essas biotecnologias que estão disponíveis no mercado para incrementar ou otimizar o desempenho reprodutivo, tanto da fêmea quanto do macho, certo? Por exemplo, inseminação artificial, indução e sincronização do estro, do ciclo estral, fecundação in vitro, criopreservação de embriões, ou seja, congelamento e transferência de embriões, né? E por aí vai. Tá? A gente vai falar um pouco sobre essas biotecnologias, certo? Muito bem. Vocês estão vendo nessa figura, né, a própria legenda mostra para vocês, a representação do aparelho reprodutivo do macho, neste caso aí da figura especificamente do touro. Tá? Vocês, se forem observar, e eu tenho certeza que já fizeram isso na anatomia, e aqueles que já definiram a espécie de maior interesse, pelo menos no momento também já fizeram, né? Vocês podem, ao identificar as estruturas que estão representadas nesta figura, perceber que são comuns a todas as demais espécies, com algumas exceções, né, dessas estruturas. Por exemplo, se vocês lembrarem desta flexura sigmoide aqui, ó, o S. peniano, vocês vão lembrar que é uma característica bem particular dos bovinos e dos ovinos. Né? Então, essas espécies que possuem a flexura sigmoide ou S. peniano, elas conseguem exteriorizar o pênis através de estímulos nervosos que fazem com que o pênis desfaça essa flexura sigmoide, né? E, consequentemente, o pênis seja exteriorizado. No caso dos equinos, por exemplo, para que haja exteriorização do pênis, é necessário que os corpos cavernosos se encham de sangue. E por aí vai. Né? Então, cada uma das espécies domésticas tem esta particularidade em relação ao processo de exteriorização do pênis. Tá? Uma outra diferença que também é percebida em machos de diferentes espécies é o posicionamento do escroto, né, ou da bolsa escrotal e, consequentemente, dos testículos. Né? O touro, assim como o carneiro, eles têm o testículo pendular. Né? Se nós formos levarmos em consideração o posicionamento dos testículos no garanhão, a gente percebe que ele também está localizado aí nessa região inguinal, entre pernas, né? Mas ele já não é tão pendular assim quanto o ovino e o bovino, certo? Se nós formos observar a espécie canina, a espécie suína, especialmente, a gente já observa um posicionamento dos testículos numa região mais posterior, né, mais caudal do corpo, e que não está aqui localizado no entrepernas, né, nessa região inguinal, aqui sim uma localização mais posterior. Ou seja, são diferenças anatômicas, né,
que do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista das demais estruturas muda muito pouco. Então, o que nós falarmos aqui, especialmente sobre espermatogênese, ou seja, produção de espermatozoides, vale para todas as espécies, para todos os machos de todas as espécies domésticas. É isso que eu quero dizer para vocês, certo? Muito bem. Então, o objetivo principal aqui é uma outra diferença, uma terceira diferença que eu ia esquecendo de chamar atenção e vou chamar atenção, tá? Vocês observam essas glândulas acessórias aqui, né? As bulbouretrais, a próstata e as vesiculares. Então, essas são as glândulas acessórias. Estas glândulas acessórias, elas são bem pronunciadas, estão presentes em todas as em algumas espécies e não são tão pronunciadas assim em outras espécies. Por exemplo, a próstata existe em todas as espécies, né? As bulbouretrais e as vesiculares, assim como a próstata, no bovino é bem pronunciada, no suíno nem tanto. Então, existem algumas diferenças entre as espécies em relação a estas glândulas acessórias. Mas elas, via de regra, têm a função de produzir o líquido seminal, certo? Ou plasma seminal, como vocês preferirem chamar. Tá? Esta é a função delas. Muito bem. Então, citadas essas três principais diferenças, tá? Vamos à figura seguinte. Antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês que nós iremos falar sobre testículos, que estão mostrados aqui, porque é aqui no testículo que ocorre a produção, a síntese dos espermatozoides, certo? A gente vai falar também sobre o epidídimo, que é essa estrutura aqui, né, que está em contato íntimo ali com o testículo, recobrindo parte do testículo, e este epidídimo é dividido em cabeça, corpo e cauda do epidídimo, e é ao longo do epidídimo que os espermatozoides sofrem maturação, ou seja, eles vão adquirindo características que tornam o espermatozoide viável à fecundação, então ele é produzido no testículo e ele sofre maturação ao longo do epidídimo. Tá? Essa maturação espermática, a gente usa um termo, a gente não usa muito o termo maturação, eu estou usando para ser mais didático, tá? Mas, na verdade, o termo que a gente usa é capacitação espermática. Então, para que o espermatozoide se torne capaz de fecundar o ócito, ou óvulo, essa capacitação ocorre ao longo do epidídimo, certo? Começa na cabeça, continua no corpo e se finaliza lá na cauda do epidídimo. E a cauda do epidídimo é onde, então, se completa esta capacitação espermática. Tá? Então, isso é interessante, porque se nós formos fazer, por exemplo, quisermos fazer uma fecundação in vitro, né? Obviamente, hoje em dia, a gente vai fazer fecundação in vitro, a gente vai utilizar sêmen congelado. E esse sêmen foi coletado e posteriormente congelado, a gente vai descongelar o sêmen e vai colocar lá na placa de Petri junto com os ócitos, tranquilo. Mas, se nós quiséssemos coletar do animal, né? Não, eu vou coletar o sêmen, eu vou puncionar esse animal e eu vou coletar sêmen porque eu quero fazer fecundação in vitro e eu vou puncionar o animal, vou puncionar o macho e vou coletar esse sêmen direto lá. Eu não quero fazer uma coleta convencional com vagina artificial, por exemplo, né? Eu vou puncionar.
Claro que eu estou criando uma situação hipotética para explicar um negócio para vocês. Então, se eu puncionasse os espermatozoides do testículo, esses espermatozoides, eles estariam decapacitados, ou seja, eles não estariam maduros para que pudessem fecundar o ócito, certo? Então eu não teria sucesso nessa fecundação in vitro. Eu deveria puncionar então, a cauda do epidídimo e coletar os espermatozoides da cauda do epidídimo, porque na cauda do epidídimo os espermatozoides estão capacitados, ou seja, eles são capazes de fecundar, eles já assumiram, né, uma condição morfológica, lembrando que o espermatozoide é uma célula, né? E lá na cauda do epidídimo, esta célula, então, ela tem uma conformação e um conteúdo que faz com que ela consiga penetrar o ócito, coisa que lá no testículo ela ainda não está pronta para isso, certo? Muito bem. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Bom, posteriormente, estes espermatozoides, eles são conduzidos, né, pelo ducto deferente, que é essa estrutura que está mostrada aqui para vocês. Ducto deferente, ele chamou aqui de conduto deferente, é a mesma coisa, tá? Esse ducto deferente, ó, ele sai da cauda do epidídimo e se desloca dorsalmente aqui, no caso do touro, né? E vai encontrar a uretra. Então, esse ducto deferente, ele conduz os espermatozoides até a uretra, né? E através da uretra, esses espermatozoides serão ejaculados, certo? A última porção do ducto deferente aqui, antes dele chegar na uretra, é chamada de ampola do ducto deferente. Esta ampola do ducto deferente é o local também aonde as glândulas acessórias liberam o plasma seminal, certo? Formando, então, propriamente dito, sêmen. Eu chamo a atenção de vocês que sêmen não é, eu acho que eu já falei isso em algum momento, repito, sêmen não é sinônimo de espermatozoide. Não, né? Espermatozoide reunido com o plasma seminal formam o sêmen, certo? Então, o sêmen é constituído por espermatozoides mais plasma seminal. Isso é sêmen, certo? E aqui tem essa quantidade de plasma seminal, ela é interessante que vocês saibam e deem uma lida sobre isso. No suíno, existe uma enorme quantidade de plasma seminal no ejaculado, né, no sêmen. Isto muito em função também da anatomia da porca, né? Então, saibam que a quantidade de plasma seminal no suíno, em relação às outras espécies, é muito maior a quantidade, certo? Então, isso vai explicar para vocês alguns procedimentos no suíno lá no momento da coleta e da inseminação artificial. Vocês podem, vou fazer um parênteses aqui, né? Eu venho sempre chamando a atenção que essas biotecnologias utilizadas na reprodução, elas não foram criadas assim ao léu, elas não foram criadas ao acaso, elas foram criadas, elas funcionam em todas as espécies, mas o manejo destas biotecnologias em cada espécie
é dada tanto pelas particularidades anatômicas, de ciclo estral da fêmea, né, no momento da ovulação da fêmea, na duração do ciclo estral, na duração do estro da fêmea. Também agora a gente acrescenta aí as características do sêmen de cada um dos machos da espécie. Então, todas essas características reprodutivas da fêmea e também do macho foram levadas em consideração para se desenvolver as biotecnologias com determinadas particularidades em cada espécie para se obter o maior percentual de prenhez possível em cada uma das espécies. Tá? Elas não foram assim criadas do nada. Isso é importante que vocês saibam. Tá bem, pessoal? Então, é aí nesta porção final do ducto deferente que o espermatozoide é reunido ao plasma seminal, ou líquido seminal, formando, então, o sêmen, que será, através da uretra, ejaculado, né, naquela última fase da cópula, certo? Muito bem. Passamos para a figura seguinte. E aqui nesta figura, vocês já observam a presença do testículo, né? Vocês estão vendo aqui, um testículo representado. Vocês estão vendo as 3 porções do epidídimo. Não, ele só identificou a cabeça do epidídimo aqui. Mas aqui vocês observam também a cauda do o corpo do epidídimo e aqui a cauda do epidídimo, certo? Muito bem. Então, repito para vocês o que eu disse antes. Os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos e eles são capacitados ao longo do epidídimo. E esta capacitação se completa, então, lá na cauda do epidídimo. E ainda vocês observam que da cauda do epidídimo emerge o ducto deferente, que vai conduzir os espermatozoides até a uretra, né? Lá na ampola do ducto deferente, a última porção do ducto deferente, esses espermatozoides, então, se misturam ao plasma seminal, dando origem ao sêmen propriamente dito. Certo? Muito bem. Vocês observam nessa figura aqui também que os testículos são constituídos por uma rede de túbulos, uma rede de ductos, né, de tubinhos, vocês estão vendo aqui. E vocês já sabem que esses túbulos são chamados de túbulos seminíferos. Então, basicamente, o tecido testicular é formado por túbulos seminíferos. Tá? Esses túbulos seminíferos, essa rede de túbulos seminíferos, certo? Ela vai convergindo, né? Vai se reunindo e aqui, né? Vai convergindo nesta região do testículo e aqui na cabeça do epidídimo, esta rede de túbulos seminíferos, né? Vai convergindo e forma o que se chama de ducto eferente. E aí vocês podem ver, né, que esta rede de túbulos, né, forma o ducto eferente, que é, na verdade, que constitui praticamente o tecido epididimário também é formado por ductos, né, que são o que é o ducto eferente. E cada vez mais essa rede de túbulos vai convergindo até que converge para um único ducto, um único túbulo, que é o ducto deferente. Então, vejam que os túbulos seminíferos, eles se conectam com o ducto eferente, que, por sua vez, vai se conectar com o ducto
deferente. Né? Então, essa grande rede de capilares vai convergindo no testículo e depois, principalmente no epidídimo, até formar o ducto deferente. É como se fosse um número enorme de ruas que vão convergindo para avenidas, e essas avenidas lá no final vão convergir, né, para uma única avenida, para uma grande avenida, que é o ducto deferente. Certo? Muito bem. Vamos dar um zoom agora, é o que vocês vão ver na próxima figura, aqui, ó, nos túbulos seminíferos, porque é aqui, repito, que acontece a espermatogênese, a síntese dos espermatozoides. Muito bem. Essa figura aí está mostrando para vocês uma foto de microscopia eletrônica, tá? De um ducto, de um túbulo seminífero. Vocês estão vendo bem no centro da foto, eu vou circundar de preto aqui, nem precisaria, né? Tá fácil de ver, um túbulo seminífero, certo? Aqui tem um túbulo seminífero. E vocês conseguem observar, né, nos cantos da foto, outros túbulos seminíferos. Mas vamos nos concentrar neste túbulo seminífero aqui, que está bem no centro da foto. Vocês conseguem observar em amarelo aqui, vou usar o preto, em amarelo vocês estão vendo a luz do túbulo seminífero. Né? O que eu estou circundando aqui é a luz do túbulo seminífero, em amarelo. E vocês estão vendo em marrom aqui, né? Vou pegar outra cor, a parede do túbulo seminífero. Então, aqui, ó, é a parede do túbulo seminífero. Certo, pessoal? Muito bem. Vocês conseguem observar na parede do túbulo seminífero estas pequenas estruturas arredondadas aqui, né? Estas aqui, essas estruturas arredondadas, são células em diferentes estágios de desenvolvimento testicular. Vocês viram lá na histologia que aqui na parede do túbulo seminífero existem espermatogônias do tipo A, espermatogônias do tipo B, espermatócitos, espermátide, etc. Né? Ou seja, essas estruturas arredondadas que vocês estão vendo na parede aqui do túbulo seminífero são essas células, ou seja, espermatogônia tipo A, espermatogônia tipo espermatócito primário, secundário, etc. Ou seja, são células que vão se diferenciando, vão se dividindo e lá no final darão origem aos espermatozoides. Por exemplo, aqui, ó, vocês já estão vendo células, né? Eu circulei ali, com formato de espermatozoide, né? São já espermátides, que é o último estágio antes de se tornar espermatozoide. Então, aqui vocês já conseguem identificar bem claramente ali um grupo, ó. Aqui tem mais, dá para ver mais uma, ou duas, ou três espermátides bem claras. Aqui tem mais um grupo, certo? Já com formato bem parecido ao espermatozoide. Quando estas espermátides forem liberadas na luz do túbulo seminífero, passa a se chamar espermatozoides. Tá? Então, a espermatogênese, a formação dos espermatozoides, ela acontece principalmente na parede dos túbulos seminíferos. E no momento em que essas células são liberadas na luz do túbulo seminífero, a gente já chama essa célula de espermatozoide. O detalhe, repito, é que este espermatozoide ele ainda não está capacitado, ele ainda não está pronto para fecundar um ócito. Essa capacitação ela só vai acontecer ao longo do epidídimo, certo?
Então, aqui nesse ponto, ó, esse espermatozoide que eu representei aqui, ele é um espermatozoide decapacitado, certo? Decapacitado. Isso aqui é uma flecha apontando o espermatozoide que eu desenhei ali, tá? Então, este espermatozoide aqui, ele está decapacitado. Ele é incapaz de fecundar um oocyto. Muito bem. Vamos adiante. Nessa figura seguinte, vocês vão ver a mesma figura, tá? Só que um desenho agora. Aí vocês estão vendo uma foto de microscopia eletrônica. Na próxima figura, vocês vão ver um desenho dessa foto aí. E é o que vocês estão vendo aí, ó, que é muito mais fácil da gente enxergar no desenho, né? Óbvio. Então, aqui, vocês estão vendo o túbulo seminífero, que vocês estavam vendo a foto dele antes, agora vocês estão vendo o desenho dele. Tá? E aqui vocês estão vendo a luz do túbulo seminífero. E aqui vocês estão vendo a parede, né? Toda a volta aí vocês estão vendo a parede do túbulo seminífero. Muito bem. O que chama a atenção já de vocês aqui nesta foto? A presença das células de Sertoli, ó. Então, aqui está identificada, deixa eu trocar de cor aqui, botar um laranja. Aqui, ó, está identificada uma célula de Sertoli, ou Sertoli, se vocês preferirem. Aqui está identificada uma outra célula de Sertoli, e assim por diante. E essas estruturas arredondadas aqui, deixa eu pegar um verde, essas estruturas arredondadas que vocês estão vendo aqui, ó, são células em diferentes estágios do desenvolvimento, que lá no final, né, darão origem aos espermatozoides. Então, na parede do túbulo seminífero, essa espermatogônia, por exemplo, aqui, ó, essa espermatogônia, ela vai se dividir, se multiplicar, se diferenciar, até dar origem a estas células que nós chamamos de espermatozoides. Aqui, na verdade, ali espermátide, né? E vai ser espermatozoide mesmo quando essa espermatogênese vai se completar quando o espermatozoide for liberado na luz do túbulo seminífero, certo? E aí ele coloca esse quadrado aqui, ó, porque na próxima figura a gente vai dar um zoom na parede, a gente vai aproximar ainda mais a visão sobre a parede dos túbulos seminíferos, certo? É o que a gente vai ver na próxima figura. E aí vocês estão vendo, então, com mais detalhe, mais próximo, a parede do túbulo seminífero, né? Então, algumas estruturas que vocês estavam vendo na figura anterior, vocês estão vendo aqui, ó. Né? Espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátides, e já a presença de espermatozoides que, quando liberados na luz do túbulo seminífero, a espermatogênese está completa, mas esse espermatozoide, repito pela quarta vez, ainda não está capacitado, porque a capacitação só vai ocorrer ao longo do epidídimo, certo? O que mais chama a atenção de vocês aqui na parede do túbulo seminífero? Bom, células de Sertoli, já falamos sobre elas. E aqui aparece também um outro grupo de células que são bem características dos testículos, ou seja, existem nos testículos, são as células de Leydig. Tá? Então, aqui, ó, existem os dois grupos celulares, células de Leydig e células de Sertoli, que caracterizam o testículo e que se formaram lá no início da vida embrionária deste macho, né?
quando as células gonadais indiferenciadas ou bipotentes, por estímulo do SRY, né, que é aquele fator determinante do testículo, aquelas células bipotentes indiferenciadas se diferenciaram em células de Sertoli e células de Leydig, né? Que as células de Leydig começaram a produzir testosterona, que foi transformada em dihidrotestosterona e que fez com que se formasse a genitália do macho. E as células de Sertoli, inibindo o desenvolvimento dos ductos de Miller, impediu que se desenvolvessem a genitália feminina, certo? Então, esses dois tipos de células aí, elas estão ativas desde o início da vida lá embrionária, certo? E, obviamente, que elas aparecem aqui com uma função fundamental na espermatogênese, certo? Então, eu sei que vocês já ouviram falar de células de Leydig, de células de Sertoli, mas aqui eu quero que vocês localizem elas, aonde elas estão. E elas estão na parede dos túbulos seminíferos. Na parede dos túbulos seminíferos, tá? É aqui que estão as células de Sertoli, mais internamente, e as células de Leydig, mais externamente, na parede dos túbulos seminíferos. Certo? Muito bem. Vamos agora. Vocês já entenderam que a formação dos espermatozoides ela se dá na parede dos túbulos seminíferos e que essa espermatogênese se completa no momento em que o espermatozoide é liberado na luz do túbulo seminífero, certo? Agora, na próxima figura, vamos ver qual é a função das células de Leydig e das células de Sertoli na espermatogênese. Depois eu volto aqui nessa figura. Então, aqui, ó, nesta figura, vocês estão vendo a representação da parede dos túbulos seminíferos. Vocês estão vendo identificadas aqui as células de Sertoli e estão vendo as células de Leydig. Então, aqui entram aqueles hormônios já velhos conhecidos de vocês. Quais são? O neurohormônio GNRH, produzido lá no hipotálamo, e os dois hormônios, as gonadotrofinas adenohipofisárias, ou seja, esses dois hormônios produzidos na adenohipófise, né? Lembrando que são os mesmos hormônios que existem lá na fêmea, apenas com um padrão de liberação diferente, e lembrando também que o GNRH controla a síntese e a secreção de LH e controla a síntese de FSH. Então, o LH, qual é a função do LH no macho? Estimular as células de Leydig. Então, o LH age sobre as células de Leydig, estimulando as células de Leydig a produzirem testosterona. Essa testosterona ela tem dois caminhos, ela tem dois destinos, melhor dizendo. Um é cair na corrente sanguínea e ser a responsável pelas características sexuais secundárias do macho, ou seja, desenvolvimento da musculatura, desenvolvimento de pelos, sonorização mais grave que a fêmea, né? Normalmente o macho ele faz uma sonorização mais grave, enfim. A testosterona também é muito importante no comportamento do macho, né? No defender o seu espaço, o demarcar o seu espaço, é muito importante na libido também, ou seja, na hora de procurar a fêmea que está atraindo ele através da liberação de feromônios, aquela fêmea que está em estro, né? A fêmea que está em cio, certo? Então, tudo isso, estes comportamentos sexuais secundários são dados pela testosterona, que é produzida nas células de Leydig e cai na corrente sanguínea e vai agir de forma sistêmica. E o segundo caminho da testosterona é entrar na célula de Sertoli, certo?
Como a testosterona é um hormônio esteroide, e, portanto, ele é lipofílico, tem afinidade por lipídio, ele atravessa a membrana celular com facilidade. E aí entra o papel do FSH. O FSH, por sua vez, aqui no macho, certo? Ele vai agir sobre as células de Sertoli, estimulando as células de Sertoli a produzirem a proteína ligadora de andrógeno. Esta proteína ligadora de andrógeno é também chamada de ABP. E qual é a função da proteína ligadora de andrógeno? A função desta proteína é se ligar na testosterona. Então, há a formação de um complexo proteína ligadora mais testosterona. Proteína ligadora se liga na testosterona, fazendo com que a testosterona permaneça dentro da célula de Sertoli, permaneça na célula de Sertoli, né? Porque se ela tem facilidade, quando ela está livre, ela tem facilidade em entrar na célula de Sertoli, que é um hormônio esteroide. Se ela tem facilidade de entrar, ela tem facilidade de sair também. Então, para evitar que a testosterona saia rapidamente da célula de Sertoli, esta proteína se liga nela e mantém ela dentro da célula de Sertoli. E a partir daí, então, a testosterona estimula a espermatogênese, ou seja, esse mecanismo não está bem esclarecido ainda, mas tudo indica que ela estimule o início das divisões das espermatogônias mães, né? Ou seja, da espermatogônia tipo A se divide em duas espermatogônias tipo B, a partir daí uma dessas espermatogônias assume o lugar da espermatogônia mãe e a outra espermatogônia B continua a sua divisão, passando por aquelas várias etapas que nós vimos antes até chegar ao espermatozoide, tá? Então, é dessa forma que o FSH e o LH estimulam as células, estimulam a espermatogênese, tá? Essa célula de Sertoli ainda produz um hormônio chamado de inibina, e a inibina é que vai fazer o principal controle na secreção de FSH. Então, na medida em que os níveis de inibina aumentam, a inibina inibe a secreção de FSH, diminuindo a secreção de FSH, diminui um pouco a produção de ABP, que diminui a sua ligação na testosterona e diminui um pouco a intensidade da formação de espermatozoides, certo? Então, isso é um controle hormonal que busca sempre o equilíbrio, tá? A manutenção da síntese de espermatozoides. Lembrando também para vocês que qualquer condição a que este macho for submetido e que interferir na síntese e na secreção de qualquer um desses hormônios, vai haver reflexo negativo sobre a espermatogênese e, consequentemente, a qualidade do sêmen deste macho vai diminuir, ou até mesmo a espermatogênese vai cessar, fazendo com que este macho enfrente uma infertilidade que normalmente é temporária, ou seja, após cessar esta situação, digamos assim, adversa para o macho, a tendência é que ele retome a espermatogênese e, com o passar das semanas, retome a qualidade do sêmen que ele produzia antes de ser submetido a essa enfermidade ou a essa condição estressante, seja ela qual for, tá? Tem um detalhe: qualquer condição que interfira na qualidade do sêmen ou na espermatogênese, ela vai demorar aí uns 2 meses para que esse macho retome a mesma condição que ele tinha antes, ou seja, que ele recupere a capacidade de produzir espermatozoides na quantidade que ele está acostumado a produzir e com a qualidade que ele está acostumado
a produzir, certo? Então, isso é algo que eu vou voltar a falar na próxima aula, mas eu já deixo para vocês agora essa informação. Por isso, a importância do cuidado com o macho, entenda-se, né? Com o sêmen, mesmo que seja um sêmen já estocado no botijão, para que se mantenha a qualidade do sêmen, senão qualquer trabalho reprodutivo ficará prejudicado, tá? Passamos bastante do nosso tempo, por hoje ficamos aqui, no próximo vídeo voltamos a falar então da fisiologia reprodutiva do macho, certo? Uma excelente semana para vocês, um abraço, nos encontramos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.